Voltamos para o último bloco do nosso programa e estamos conversando com o desembargador César Marques Carvalho, gestor regional da conciliação do TRT do Rio de Janeiro. Desembargador, o senhor, da sua longa experiência como magistrado do trabalho, certamente já se defrontou inúmeras vezes com aquela postura clássica de travamento de uma das partes, especialmente do trabalhador, que quando chega numa audiência, chega muitas vezes com aquele sentimento de mágoa, de ressentimento e naturalmente muito pouco disposto a conciliar, porque às vezes é uma questão até de orgulho ferido, foi mal tratado pelo empregador e aí ele não tem nenhuma disposição de início para encaminhar um acordo. O que o magistrado pode fazer nesse momento? Existe alguma técnica especial para desarmar o espírito, preparar um clima favorável à abordagem para a negociação, por exemplo? Tudo, na verdade, o tempo ensina. O tempo é a melhor coisa que pode ensinar ao magistrado, da maneira de proceder, e muitas coisas também a gente verifica pela experiência de todos os casos de todos os dias. O mais importante é que o magistrado, ao receber as partes, ele próprio esteja numa situação de calma, numa situação que ele consiga também fazer ponderações com as partes. Muitas vezes o trabalhador chega muito triste, muito chateado, ele se acha perseguido, ele se acha injustiçado pelo que aconteceu e aquela mágoa talvez é mais profunda do que o próprio dinheiro que ele teria para receber. Certo. Então, isso leva muitas vezes o juiz a ponderar com certas circunstâncias da importância dele como trabalhador, elevar o ego desse trabalhador quando ele percebe que o ego desse trabalhador foi machucado ou que ele se encontra numa situação complexa. Eu, no meu setor, por exemplo, a gente procura servir água, café, nós temos bala para quem comparece para conciliar, nós procuramos gerar um clima de amizade ali, um clima que as pessoas possam desabafar muitas vezes. Muitas vezes não é apenas o trabalhador, o empregador muitas vezes se acha que fez tudo por aquele empregado, que aquele empregado depois lhe gerou algum desconforto futuro e mesmo pelo simples fato do empregado ter entrado na justiça, ele já acha que aquilo ali foi uma coisa prejudicial à imagem dele. Então, isso tudo, cada situação, o juiz tem que saber ponderar e de que forma colocar e mostrar que aquilo ali faz parte de um item da vida, faz parte de um momento da vida e que aquela página tem que ser virada, se ela não foi agradável, tem que ser virada e que aquele é o momento, efetivamente, de se botar um fim naquela demanda, de se botar um fim em determinado fato que não tenha sido de todo agradável. Então, o juiz tem que mostrar que é bom para ambas as partes, é bom para a família do trabalhador e do empregador, é bom para a sociedade como um todo, por fim, aquela demanda ou aquela perseguição ou aquela desavença ali, porque no futuro aquilo ali não vai resultar em nada. Então, é sempre bom que tenha essa ponderação. Muito bem, recentemente o senhor participou da homologação de um acordo que foi considerado histórico para a Justiça do Trabalho carioca. O acordo, inclusive, vai gerar inúmeros benefícios para a população de Campos dos Goytacazes. O senhor poderia falar sobre essa conciliação? Na realidade se tratava de uma ação civil pública em que o município de Campos dos Goytacazes mantinha contratações irregulares e, com isso, acarretava uma série de situações e que levou à dispensa de milhares de trabalhadores. E a consequência disso é que, por todo o dano gerado, o Ministério Público do Trabalho ajuizou essa ação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu para ser interventor nessa ação e, diante disso tudo e das circunstâncias do todo, chegou-se à conclusão de que esse município deveria pagar uma multa num valor aproximado de R$1 bilhão. Mas o que adiantaria R$1 bilhão para os cofres, de repente, da União? Porque quem sofreu, na verdade, foram os cidadãos daquela localidade. Certo. Então, a negociação foi feita de forma a dar maior educação para aqueles cidadãos dali, gerar formas de empregos, ainda que de maneira indireta, para dar mais contentamento àqueles cidadãos, gerar até melhorias de parques, melhorias de ruas, melhorias de determinados assentamentos agrários. Então, o dinheiro, na verdade, ficou dentro do próprio município. E isso foi um exemplo bom
bom, porque não adianta a gente arrecadar um dinheiro que, na verdade, o prejuízo continua dentro, né, junto ao cidadão. O que interessa é que o cidadão tenha sido compensado por aquele mau ato ou aquela má gestão que tenha acontecido naquele município. Daí a importância desse acordo. Bom, o Núcleo de Conciliação do TRT do Rio de Janeiro passou a se chamar Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa mudança e qual o papel dessa coordenadoria. Bom, essa coordenadoria, o núcleo cresceu tanto que ele precisou virar uma coordenadoria. Essa coordenadoria cuida dos processos de primeiro grau e dos processos de segundo grau. Dentre os processos de primeiro e segundo grau ainda tem os processos em execução. Então, essa coordenadoria, ela cuida de parcelamentos de determinadas execuções, por exemplo, execuções de clubes de futebol. O clube de futebol nem sempre tem um patrocinador que permita que ele cumpra aquelas obrigações a que ele foi condenado. Então, a gente consegue fazer um parcelamento daquilo. Muitas vezes, o Estado do Rio de Janeiro, uma empresa estadual, um município também não tem como fazer. A gente consegue fazer um parcelamento. E, no segundo grau, o processo, às vezes, entra numa fila demorada para recursos, vai demorar para ter uma decisão no recurso. Nós trazemos esses processos, negociamos nesses processos e, muitas vezes, conseguimos resolver situações nesses processos. Por outro lado, nós temos também dentro dessa coordenadoria um setor de pesquisa patrimonial. Esse setor de pesquisa patrimonial consegue localizar bens de devedores, bens que sirvam para garantir execuções e consegue, então, gerar uma possibilidade de negociação com aqueles que, de repente, estão, de uma forma perversa, às vezes, excluindo ou omitindo bens. E a gente consegue fazer a pesquisa e aquela descoberta. É lógico que o núcleo não faz isso sozinho. Isso é feito com o apoio da Polícia Federal, Ministério Público Federal, uma série de participações junto ao Detran, junto ao Banco Central, pelo Bansejude e assim por diante. Então, isso tudo, por isso que esse núcleo apoia a efetividade processual, ou seja, não adianta eu ter um processo se ele não vai ter um resultado efetivo, se eu, ao final de tantos anos, não vou receber nada. Então, a gente busca, seja pela conciliação, seja pela execução imediata ou pela execução concreta, que ele vai receber aquilo, e isso é bom para o jurisdicionado, é bom para a credibilidade da justiça, é bom para o país como um todo. Bom, o nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu gostaria que o senhor finalizasse aí fazendo a exortação que o senhor considerar pertinente, tanto aos magistrados que têm essa missão de julgar e de conciliar, quanto às partes que estejam eventualmente envolvidas num litígio trabalhista no momento. Olha, seja para o juiz, seja para o trabalhador ou o autor de uma ação, ou seja para o empregador, né, o réu de determinada ação, a conciliação sempre é o meio melhor e mais eficaz de resolver alguma demanda. Seja pela sua rapidez com que você consegue resolver aquilo, seja pela satisfação de ambas as partes. A satisfação de que aquele empregado conseguiu receber aquilo que lhe era de direito ou próximo daquilo que era de direito e o seu empregador consegue, às vezes, dissolver uma má imagem, consegue resolver problemas com mais rapidez, o que gera também uma economia para o próprio empregador, não por ele deixar de pagar menos, talvez ele pague menos, não isso, mas sim pela economia que ele tem do custo, porque um processo é uma coisa cara, o custo de advogado, etc. Então, isso tudo é bom para ambas as partes e, sobretudo, para o Poder Judiciário, que será sempre menos um processo. E o país, com isso, tem uma movimentação maior da moeda e é uma coisa boa para todo mundo. Desembargador César Marques, muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o desembargador César Marques Carvalho, gestor regional da conciliação do TRT do Rio de Janeiro, sobre conciliação no processo trabalhista. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!